Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero neste momento agradecer a Deus as vossas orações em meu favor, pois o Senhor estendeu suas mãos para mim e me socorreu no momento em que precisei. Por isso, eu quero agradecer as vossas orações. Muito obrigado. Deus o abençoe a todos em nome de Jesus. Mas eu estou gravando este vídeo para falar a respeito da nossa escola bíblica. Este mês nós estamos sem culto, está suspenso os nossos cultos nas congregações do nosso campo. Esperamos em Deus que breve possamos retornar. Mas nós estamos hoje, a nossa lição, a de número 12, né? Dia 21 de junho de 2020, que é domingo. Eu estou gravando agora à noite, no sábado, mas já para amanhã. E a nossa lição traz um tema muito importante, que é sobre a conduta do crente em relação à família. A gente sabe que a família é a base de tudo, a base da sociedade. Se a família vai bem, tudo vai bem. Por isso que é importante termos uma conduta ilibada diante da nossa família, que assim sendo, toda a sociedade é bem sucedida através da família. Então, a conduta do cristão deve ser pautada pela palavra de Deus. E a palavra conduta, ela pode ser definida como a nossa forma de pensar, agir e viver. Então, a conduta ela pode ser definida como a nossa forma de pensar, agir e de viver. E a gente sabe que existe dois tipos de conduta: a conduta positiva e negativa, né? E cada uma delas é responsável por agir, né? Por guiar, melhor dizendo, as nossas atitudes e comportamentos no dia a dia. Então a conduta é baseada em nossas crenças, culturas e valores éticos e morais. Então, o tema principal da nossa lição é a conduta do crente em relação à família. No textual da nossa lição, traz um texto bíblico que está em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso formando o casamento, a união matrimonial entre homem e mulher. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós vemos aí que a família ela é constituída de homem e mulher, heterossexual e monogâmico, é indissolúvel, ou seja, nós que já casamos, o casamento ele tem a base bíblica, né? A base bíblica na união entre o homem e a mulher, o casamento, formando de forma heterossexual e indissolúvel, ou seja, o casamento não é para se desfazer. A Bíblia diz que até que a morte os separe. Então, enquanto isso não ocorrer, deve-se lutar ambos, né? Porque a Bíblia diz o que? Deixará o homem, o pai e a mãe, iniciar ou se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós vamos estudar sobre a conduta do crente em relação à família. O texto bíblico em classe, não vamos ler para não ficar muito grande o vídeo, mas vocês podem depois ler aí, quando você estiver assistindo esse vídeo. Está em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, e o capítulo 6, versículo 1 ao 4 de Efésios. Então vocês podem
também fazer esta leitura, tá certo? A introdução da nossa lição nos diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus 19, versículos 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então nós vamos ver nesta lição a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, voltamos a lembrar que é a lição de número 12, do dia 21 de junho de 2020. A família é a principal instituição projetada por Deus. É importante recitar isso porque a família é a principal instituição projetada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentada na palavra de Deus. Então, a família, ela está fundamentada na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Então, nós vemos aí que a família é constituída de pai, mãe e filhos, né? Então, a responsabilidade, a Bíblia ressalta o papel dos pais, dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra de Deus, né, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Ou seja, o lar precisa estar em perfeita harmonia. E para que isso aconteça, é necessário que cada membro da família saiba qual é o seu papel, para que não ultrapasse os limites e aí venha a causar consequências desagradáveis, tá certo? Então nossa lição ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro ponto nos traz a conduta do crente com o mundo. O segundo ponto, a conduta do crente como esposa. E o terceiro, a conduta dos filhos, a conduta do crente com os filhos. Então nós vemos aí 3 pontos principais: a conduta do crente com o marido, a conduta do crente, ou da crente, melhor dizendo, como esposa, e terceiro, a conduta do crente como filho. Então são a família, que é importante, né, para a nossa meditação. Vamos aqui acelerar para não ficar muito grande o vídeo. Então vamos ao primeiro ponto. Se você pode acompanhar na sua lição também aí depois, mas é importante que você assista esse vídeo e se fortaleça, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 5, onde está tido a leitura bíblica em classe, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Olha que coisa interessante. Paulo compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então, neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Então, é importante a gente observar aqui. O primeiro tópico, o papel do marido como líder da família. Então, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Conforme Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Então ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, vivendo ou visando o seu absoluto bem-estar. Então o que o nosso comentarista ele traz aqui na lição, mostrando exatamente o que Paulo expressa à igreja
aos Efésios. A comparação maravilhosa. É que assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Isso falando de princípio, o papel do marido como líder da família. O marido, ele precisa saber conduzir o seu papel como líder, porque Deus, ele instituiu o homem como líder, como responsável pela família. Eu, particularmente, desde que eu entendo como gente assumir a responsabilidade de família, sempre pautei, sempre lutei por este ponto. Ser a liderança na família, provedor da família. Agora a gente tem que entender que cada caso é um caso e a Bíblia diz que o pecado ele traz consequências graves e lamentavelmente a gente sabe que nem todo mundo tem esta possibilidade que, graças a Deus, eu tenho, né? Graças a Deus o meu lar é uma bênção, o meu lar é uma extensão, né? É uma extensão da casa de Deus, porque aqui todos nós louvamos ao Senhor, aqui todos nós exaltamos o Senhor e é uma família muito abençoada, por isso eu agradeço a Deus pela minha família. Continuando, aqui é necessário ressaltar uma questão importante, dentro do primeiro tópico que nós estamos lendo. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Observe que o sistema feminista, ou movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. E nós vemos no nosso dia a dia esse sistema sendo implantado dentro das famílias, e a gente percebe que muitos lares às vezes são desfeitos porque as pessoas começam a enxergar dessa forma, querer fazer da sua própria maneira, sem ter harmonia. E se não houver harmonia, aí infelizmente não tem como sobreviver, não tem como ressair. Mas nós que somos cristãos temos que lembrar que o Senhor nos colocou como sal da terra e luz do mundo. Então, ao contrário desse falacioso discurso, observe o que o comentarista coloca para nós. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, conforme João 13, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34 e 35. Então a questão, não existe essa questão de escravidão, que o marido ele é o cabeça da mulher e a mulher é escrava. Não é esse pensamento. Tudo que se faz no lar deve ser com amor. Ninguém pode ser obrigado a fazer de forma escrava, não. Se a sua esposa faz algo para o seu esposo, é por causa do amor e vice-versa, né? Ou seja, o esposo também pode fazer para a sua esposa, mas não podemos esquecer que Deus o constituiu ele como líder, como cabeça, como responsável. Segundo o subponto, o amor como elemento primordial. Se não houver amor na família, entre os cônjuges, não há sobrevivência na família, há o desastre total. Então, o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Observe que coisa. Assim como Cristo amou a igreja, o marido tem que amar a sua esposa. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja de forma sacrificial. É assim que o marido deve amar a sua esposa. Porque isso implica a prática do sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Conforme diz o texto, capítulo 5, versículo 25, parte B. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Assim deve ser o amor do esposo para com a sua esposa, incondicional. Não pode haver condição, só amo se fizer isso, nada disso. É incondicional que deve ser o amor do esposo para com a esposa. Por quê? Porque a comparação, a analogia que Paulo faz entre o esposo e a esposa é o quê? O esposo como
como Cristo e a esposa como a igreja, é o amor. Cristo se entregou, Cristo se entregou pela sua noiva, que é a igreja. Assim deve o marido também fazer para com a sua esposa. Então o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, ou seja, não teve não amor porque teve condicional, amor de forma incondicional, conforme disse Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que ele prova o seu amor para conosco, para com a igreja, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não tínhamos nenhum direito, nenhuma dignidade, éramos pecadores, mas ele nos amou. Assim deve ser o amor do esposo para com a sua esposa. Continuando, assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Interessante isso aqui. Observe que a igreja foi atraída por Cristo por meio do amor e não por ameaças. Observe, assim a igreja, ela não é obrigada a seguir a Jesus, ela segue por amar a Jesus. Assim deve ser a esposa, A esposa deve amar o seu esposo incondicionalmente. E também nesse contexto. Então, Paulo está dizendo que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido deve fazer para com a sua esposa. E continuando, desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então tem que ser prático, não é apenas palavras, não é apenas teoria, tem que ser na prática, no dia a dia, na convivência. Dizer para a sua esposa, te amo, dizer para o seu esposo, te amo, isso vai conservando o relacionamento. Porque nós sabemos que tudo no início é flores, mas com o tempo vem as dificuldades, com o tempo vem as investidas do inimigo, mas aí o amor supera, tá certo? Então, continuando aqui para concluir o primeiro tópico, já estamos há um bom tempo já nesse tópico. O cuidado do marido à esposa. Importante perceber aqui, as escrituras enfatizam que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Interessante. Ou seja, quando Paulo diz que deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, ele agora faz parte da sua mulher. Por isso que a Bíblia diz que é um só. Então, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E a gente sabe que ninguém na sua sã consciência vai ferir-se, Ninguém que na sua sã consciência vai prejudicar-se a si mesmo. Não, pelo contrário, vai querer sempre o melhor. É desta forma que o marido deve amar sua esposa. Versículo 28 do capítulo 5 de Efésios. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. Ou seja, aqui vemos o que? O cuidado que cada um de nós temos pelo nosso próprio corpo. Deve se tratar, sentir dor, tomar um remédio, sentir alguma dificuldade, vai no médico. Tem aqueles que têm mais força ainda, faz o exercício diário, manter um físico bom. Nesse caso eu estou precisando, e vou passar a praticar em nome de Jesus para melhorar o meu peso, minha condição física. Então, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ou seja, eu tenho que tratar minha esposa como eu trato a mim mesmo. Eu quero bem para mim. Assim você deve também tratar sua esposa do jeito que você trata você, da melhor maneira possível. Seguindo, isso implica proteger a esposa e promover-lhe uma vida digna. Ou seja, promover ela uma vida digna, uma vida assim como você quer para você, você tem que fazer para a sua esposa. Então essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outros. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, não apenas
pronunciar o seu sentimento de amor no privado. Tem que ser ao público, né? Porque o que você faz no privado, declarando o seu amor à sua esposa, ao seu esposo, tem que fazer também ao público nas oportunidades. Não com muita melancolia também, que a gente vê muitas vezes, eu particularmente já vi muito isso, muita coisa, muita melancolia e não vai à frente, se desfaz. Então tudo com moderação, uma conduta do cristão. Amém? Então, o primeiro ponto passou, vamos ao segundo ponto agora, que é a conduta do crente como esposa. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, primeiro ponto é o conceito da submissão cristã. Esse é um ponto muito interessante, que a gente vai estudar. Então, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, capítulo 5, 22. Dos filhos aos seus pais, capítulo 6, versículo 1. Dos servos aos seus senhores, capítulo 6, versículo 5. Então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, observando que essa sujeição é o quê? É através do amor. Não é por imposição, não é por obrigação, mas por amor, como a igreja ama Cristo. Por que nós, como igreja, submete a Cristo? Por causa do amor, né? O próprio Jesus, ele diz, aí em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele disse: se alguém quiser vir após mim, interessante, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso dá a ideia de que Cristo está dizendo, se você quiser me seguir, venha, me siga, eu estou na frente, eu estou fazendo a minha parte, agora não é obrigado você me seguir, mas se quer seguir, as condições é essa: tomar sua cruz, seguir, sujeitar-se à vontade de Deus. Amém? Continuando, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, como eu estava dizendo, não se trata de sujeição irracional ao domínio de alguém, não, mas uma sujeição voluntária e de grata aceitação de amor. Ou seja, não é por imposição, não é por obrigação, não é escravidão. Se assim for, não é o que Deus ensinou, não é que a palavra de Deus nos ensina. Isso, tudo que a Bíblia ensina é o que? É sujeição dentro do amor, da voluntariedade, não por obrigação. Então, por isso, nada de haver depreciativo nessa conduta. Então, por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento de Cristo e a sua igreja, ou a sua amada igreja. Então, há um relacionamento entre Cristo e a igreja, um relacionamento de intimidade, onde nós nos prostramos e declaramos ali o nosso amor, a nossa gratidão, reconhecemos os nossos limites, pedimos a Ele a sua misericórdia, e assim deve ser o casamento, a unidade, a intimidade, a união, o reconhecimento entre ambos, né? Em cima de tudo, claro, está a vontade de Deus nas nossas vidas. Segundo subponto do segundo ponto, a conduta da crente como esposa, a condição da mulher cristã. Vamos observar. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da prioridade de um homem. Isso na cultura judaica, a mulher era parte da propriedade, melhor dizendo, do homem. Propriedade. Então, fazia parte de propriedade, como vemos na cultura. Conforme Gênesis 31, 14 e 15. Agora, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, na cultura grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Agora, a mudança vem agora. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram
posição de dignidade igual aos homens. Olha aí, Jesus veio quebrando paradigmas. Jesus veio colocando tudo no devido lugar. Jesus não criou a mulher para ser inferior ao homem, não. Quem disse isso? Não, Deus criou a mulher para estar ao lado do seu esposo, cuidando, ajudando, auxiliando. É assim que a Bíblia diz. Então Jesus veio quebrando os paradigmas. O Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Nós vemos essa passagem lá em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Observe que a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo. Assim como o homem tem a liberdade em Cristo, a mulher também tem. E não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Não está, conforme nos diz o versículo 13. O versículo 13 de Efésios. O versículo 13 de Efésios. Eu vou até fazer a leitura aqui desse versículo, que é importante para a gente meditar. Efésios capítulo de número 5:13. É importante meditar aqui, só um tempinho aqui, versículo 13. O texto sagrado vai nos dizer: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pelos, porque a luz tudo se manifesta. Efésios Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas, 5:13. Deixa eu ver aqui o texto. Aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, o texto vai nos dizer que, como Paulo está dizendo aqui para aos Gálatas, Paulo está dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha aí. Tanto o homem como a mulher foi chamado à liberdade. Agora o que Paulo está dizendo? Não usei então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então em Cristo não há escravidão, há liberdade, tá certo? Continuando aqui no terceiro subponto do segundo ponto, a conduta da crente como esposa, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, ou seja, reciprocidade, ou seja, altruísta, benigno. Então deve ser um amor, esse serve ao propósito divino, O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Então esse deve ser o propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. Então, o homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Ou seja, a gente vai ver o que é a reciprocidade. Se não há reciprocidade, dificilmente a gente vê que há, não tem como se não for recíproco, tem que ser, é preciso ser. É a lei da semeadura, Você planta para colher. Se você não planta, você vai esperar colher o quê? Então, procure plantar, procure ver qual é a semente que está sendo plantada, procure ver como você está tratando a sua esposa, como você está tratando o seu esposo, tá certo? E assim, plante uma semente boa, plante amor, plante harmonia, plante paz, que você vai colher também essas coisas. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, porque o propósito de Deus é abençoar as famílias. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então o homem que assim se importa coopera para que a esposa o reverencie. Capítulo 5, versículo 23.
33. Então, essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em suas tarefas de liderar. Observe que é importante isso. Denota, esta reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então, ou seja, é feio, na verdade, onde uma família, o marido fala uma coisa, a esposa vai lá e desfaz. Isso não é a conduta do cristão. Não é assim que Deus ensinou. O marido tem que ter a sua posição de líder, a não ser que, infelizmente, tem homens que, não sei, cada um tem o seu jeito, isso é com Deus, mas o que a Bíblia nos ensina é que o marido ele é o líder, o responsável, o provedor, e a esposa é a auxiliadora. Então trabalha unido, trabalha em harmonia. Então significa essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda na sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. É feio, na verdade, quando uma mulher chega e desautoriza o seu marido está ali falando, está ali tratando de algum assunto com alguém, de repente ela chega e muda tudo, nunca era assim, vai ser assim, assado. Isso fica feio para a liderança, no caso do marido, tá certo? Então vamos para a conclusão agora, o terceiro e último ponto. Vou correr para não ficar muito grande, já está com 32 minutos, mas vamos continuar aqui. O terceiro ponto, a conduta do crente como filho. Agora a gente já falou sobre a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa, agora a conduta do crente como filho, porque é família. Então só há família se há marido e mulher e filhos. Se só há marido e mulher, ainda está a família em construção. Então, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina, isso é a responsabilidade dos pais, e a demonstração do Senhor. Atenção, pais, a palavra de Deus diz que nós somos os responsáveis pela criação dos nossos filhos, e deve ser criado na doutrina e a demonstração do Senhor. Capítulo 6, versículo 4, parte B de Efésios. A palavra doutrina ou disciplina no grego é paideia. Paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do crente e pronta obediência às normas. Então, nós vemos aí que a palavra grega doutrina ou disciplina quer dizer paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do crente, do caráter, para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Porque se os filhos não conhecem as normas, ele vai acabar sofrendo as consequências, achar que pode tudo. Então nós pais, mesmo às vezes, é preciso se dizer não, mesmo que seu coração queira dizer sim, para que os filhos saibam que existem limites, que nem tudo que eles querem podem. Tá entendendo? Então é desta forma que a gente tem que criar nossos filhos. Então, já a palavra demonstração no grego é neostezeia, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, além dessas orientações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Então, nós vemos aqui que cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Cabe aos pais. Mas a gente vê pais que deixam por conta dos outros. Não transfira as suas responsabilidades na criação dos seus filhos. Você pai, você mãe, são os responsáveis direto diante de Deus pela criação dos seus filhos.
Não transfiras para terceiros, é você o responsável. Caso professores, seja na escola dominical, ou seja até na escola secular, os professores vão ajudar, mas a base, o caráter tem que ser implantado na mente da criança dentro de casa. Você tem que ensinar, você tem que ter a base para ensinar seus filhos, como diz o Provérbios, Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6, que diz que ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Então, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida. Então, não se deve abusar da autoridade que Deus lhe deu para criar seus filhos e fazer o que não deve. Pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos, conforme diz o texto bíblico, Efésios 4:6, parte A. Então, nós temos a responsabilidade de criar nossos filhos, mas não devemos criar com rigor excessivo, Temos que ser moderados, temos que ser brando, para que os filhos não se irem e se revoltem contra as coisas que você estabelece através dos princípios da palavra de Deus. Segundo, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. E aí ele diz: vós filhos, seres obedientes a vossos pais. Capítulo 6, versículo 1. A explicação para essa postura é categórica. Porque isto é justo. Então ele define logo. Porque isto é justo. Parte B. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Então, a vontade de Deus é que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Os pais têm que ser o exemplo para os seus filhos, em todo sentido falando. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso cita lá Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em casa da necessidade. Da necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e honrar é um dever para a vida toda. Então vamos aqui entender: a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Ou seja, enquanto estiver sob minha responsabilidade dentro de casa, sendo sustentado por mim, por você, os filhos devem obedecer. Quanto a honrar, isso é para a vida toda. Eu vivo das minhas custas dentro do meu pai? Não. A Bíblia não ensina isso não. Pai e mãe vai ser sempre pai e mãe até o fim. Mesmo que morra, continua sendo lá nos seus documentos meu pai e minha mãe. Mesmo morto, o nome continua lá como pai e mãe. Tá certo? E para a conclusão agora, o último ponto, terceiro subponto, terceiro ponto, o mandamento com promessa. Dizendo aí: aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Olha que coisa, que bênção. Aos filhos que honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que ativar bem vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6:3. Essa bênção inclui prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Então, nós vemos aí a importância da obediência aos pais, de honrar os pais. A promessa de Deus sobre os filhos que honram seus pais. E a promessa é o que? Longevidade de vida, prosperidade exterior, vida longa. Então, significa que aos que obedecem e honram seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio, ou ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses essenciais ou especiais. Então, amados, aí nós vemos o terceiro e último ponto, que é as promessas de Deus para os filhos que honram seus pais. Então, é importante que você, meu irmão, você, minha irmã, você, filho, e que estará assistindo a este vídeo,
Aprenda com a palavra de Deus a obedecer a seus pais, sua mãe, ou seu pai e sua mãe, e assim terá promessa de Deus para a sua vida, que é longevidade de vida, que é bênção materiais, bênçãos espirituais. As bênçãos de Deus cairá sobre a sua casa. Concluindo nossa lição, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Ao marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. O primeiro objetivo é o marido. Deve liderar e amar sua esposa. A esposa deve. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos filhos, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras sagradas. Segundo as escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, aí está a nossa lição. A lição de número 12, segundo trimestre do ano 2020, que traz o título A Igreja Eleita. A Igreja Eleita. Lição de número 12, 21 de junho de 2020. A conduta do crente em relação à família. Então, aí está esse estudo. Espero que vocês gostem, aprendam, pratiquem, tá certo? Mas eu quero fazer uma oração concluindo e desejando um excelente domingo para todos vocês. Esperamos em Deus que breve possamos estar no templo adorando ao nosso Rei, como sempre fizemos aos domingos pela manhã, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer ao Pai por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Deus Santo, te peço a tua bênção especial para cada um dos teus servos, professores, alunos da nossa escola bíblica dominical, tua igreja, Senhor, embaixo do São Gonçalo, tua igreja em todo o campo de Engomadeira. Vem abençoar o nosso pastor presidente, pastor Flávio Bulhosa. Vem abençoar, Senhor, a tua igreja em toda Salvador, em toda a Bahia, os pastores, as igrejas. Abençoa, Senhor, o presidente da nossa convenção, pastor Valdomiro. Deus abençoa, Senhor, Deus eterno, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa curar, Senhor, que o Senhor possa visitar nesta hora. Assim como o Senhor fez um milagre em minha vida, também faz na vida daqueles que estão carentes, necessitando de um socorro, Senhor. Também te agradecemos por aqueles que já receberam alta. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Continua conosco, para a glória de Jesus. E assim nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e um excelente dia de domingo 21 de julho de 2020. Paz do Senhor.